Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro já fez várias vezes aqui a afirmação, de resto, como um eco da afirmação do Sr. Primeiro-Ministro de que este é o melhor orçamento. Eu, obviamente, não vou comentar isso, é uma apreciação subjetiva, contestável, mas também não estava à espera que o Sr. Ministro fosse objetivo em relação ao orçamento que vem do seu punho e, portanto, deixo com essa afirmação para si próprio. Em todo o caso, há outras coisas que o Sr. Ministro diz de que eu tenho particular gosto em ler. O Sr. Ministro tem esta boa tradição de, quando começa uma legislatura, dá uma entrevista, coisa que no passado já nos trouxe vários motivos de conversa e desta vez também. Desta vez a entrevista não foi ao público, foi ao Jornal de Notícias, no dia 29 de novembro, e é por aí que eu me vou seguir. O Sr. Ministro teve como primeira pergunta, aliás, foi no dia em que assinou os contratos de legislatura, e a primeira pergunta que lhe faziam era se considera que com esses contratos estabilidade é a palavra de ordem. E ao Sr. Ministro, eu acho que ordem é mais palavra do que estabilidade, em bom rigor. Porquê? A primeira coisa é o Sr. Ministro faz um aumento de 55 milhões de euros para as instituições de ensino superior, que na verdade é de 16 milhões de euros para as universidades e 7 para os politécnicos, porque o resto já está consignado à baixa de propinas. Depois consegue introduzir o artigo 4º, número 6, que de facto lhe concede, que é uma obra, em que diz que as instituições de ensino superior públicas comprometem-se a não solicitar qualquer reforço orçamental para além das dotações já consignadas e que, portanto, significa que conseguiu que as instituições aceitassem como o modelo com base no histórico e não contestarem qualquer outro modelo de financiamento diferente daquele que está em vigor. E consegue também que os politécnicos que aqui já foram falados, politécnicos de Castelo Branco, Tomar e Santarém, acabem por ter que, sujeitando-se a um processo de reestruturação, com certeza que poderá até fazer sentido, consegue que eles se contentem com 2 milhões de euros em vez dos 5,9 milhões de euros, que era aquilo que o Grupo de Monitorização e Controlo do Orçamento das Instituições de Ensino Superior tinha dito que era necessário. E, portanto, Sr. Ministro, eu diria que sim, que estes contratos, não sei bem se a palavra é estabilidade, mas de facto ordem e musculatura parecem melhores qualificações para estes contratos. Eu não vou, obviamente, tomar as dores daqueles que os assinaram, portanto, cabe-me só dizer-lhe que terá feito seguramente uma negociação muito dura. A seguir continua nesta entrevista e pergunta-lhe se o alargamento da base social do ensino superior obriga a um reforço da ação social. E o Sr. Ministro aí diz que dá uma resposta para o lado, não é? Eu não sei a linguagem futebolística, mas suponho que seja esta a lógica, e diz que a sua principal aposta foi manter a redução das propinas. Ó, Sr. Ministro, as propinas é uma longa conversa, que nós também já tivemos aqui a ocasião de ter várias vezes, porque o Sr. Ministro tem mudado de opinião muitas e muitas vezes. Começa sempre a legislatura com a mesma resposta. Em 2016 começou a legislatura a dizer o Governo não tem que se meter nisso, nessa conversa das propinas. Hoje as propinas não são um elemento de exclusão, são um elemento de redistribuição de rendimentos. E em 2020, quando a legislatura começa, também diz, no Orçamento de Estado, vamos manter em 2020 o limite máximo do valor da propina, reduzido de 20%, que foi feito em 2019. Pronto. O começo é sempre assim, vamos ficar iguais ao que estávamos. Depois, pelo meio, muita coisa acontece. O Sr. Ministro vai dizendo que, afinal, defende o fim gradual das propinas, depois, afinal, só quando a escolaridade for obrigatória, depois as propinas do segundo ciclo é para serem pagas pelas empresas. Acabamos já poucos meses depois desta entrevista com o Sr. Ministro a propor à 25ª hora uma nova descida de 20%, de acordo com aquilo que foi negociado com o Bloco, e a palavra estabilidade, lá se vai ela com o vento, porque é coisa que não temos. Sr. Ministro, para ficar claro, e para o Sr. Deputado Luís Monteiro, que portanto, também já conhece a nossa posição, o CDS defende sim a existência de propinas combinadas com uma ação social escolar forte. E só assim é que se garante que ninguém fica de fora por razões económicas e que ao mesmo tempo se salvaguarda o equilíbrio financeiro das instituições. É muito improvável que as propinas mais baixas levem a que os estudantes mais desfavorecidos entrem nas instituições de ensino superior. E o Sr. Ministro o que está basicamente a fazer é dar um presente aos filhos daqueles que têm mais condições e não está com isso a aumentar a base de participação no ensino superior. Como também não mexe no limiar de elegibilidade das bolsas, a única razão pela qual as bolsas crescem é porque está a aumentar o número de estudantes no ensino superior, que aumenta em 4% e as bolsas aumentam em 2%. E mesmo isto, diz o Sr. Ministro nessa entrevista, que ainda não sabe muito bem como é que vai pagar. Diz, ao nível dos financiamentos dos alunos,
O Sr. Ministro chuta os objetivos agora muito inteligentemente para 2030, que é para ser mais difícil nós sabermos irmos acompanhando, e diz em 2030 há de andar em 90 mil bolsas, mas parte do seu financiamento está ainda dependente dos resultados das negociações futuras do próximo quadro comunitário. Objetivos destes também eu sei fixar, Sr. Ministro, é bastante mais fácil do que coisas com ligação à realidade. Bom, então, a seguir o Sr. Ministro continua na entrevista e diz: não, mas isto vai ser feito com a ação social escolar indireta, com o alojamento. E o que é que nós sabemos sobre isto? Dados do Orçamento de Estado, aliás, uma nota explicativa cheia de informação também. O que é que nós sabemos? Que nos últimos 4 anos o número de camas aumentou em 1.300 e que nos próximos 4 anos há uma promessa de que aumentem em 12 mil. A primeira coisa que digo daqui, Sr. Ministro, é que o Governo anterior fez um péssimo trabalho, porque se agora o próximo vai aumentar 12 mil e o anterior, que por acaso era seu, aumentou 1.300, fizeram um péssimo trabalho, mas isso são questões e contas a saldar com o Governo anterior. Sabemos também que o número de camas em novembro de 2019 é de 852 e que foi corrigido em baixa, porque em setembro, na mesma nota de atualização do Programa Nacional de Alojamento Estudantil, eram 952. Portanto, já está a falhar, Sr. Ministro. Ainda não estamos lá e já estamos a reduzir a aceleração quanto à concretização deste objetivo. E, portanto, com todo este quadro, o que é que resulta, Sr. Ministro? Se eu estivesse à frente de uma instituição de ensino superior, o que é que resulta? Resulta que temos orçamentos para as instituições estabelecidos com tetos fixados a 3 anos. O dinheiro é aquele. Sabemos que a política de emprego científico também está determinada por si e que é fixa. Sabemos que o número de alunos é definido todos os anos pela portaria das vagas e é fixo. Sabemos que as propinas são fixadas e estão a reduzir-se no seu valor. E, portanto, o que é que sobra às instituições de ensino superior para gerirem a sua vida? Bem, têm as propinas do segundo ciclo, as propinas de mestrado, e um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos diz que, hoje em dia, a expectativa de retornos salariais mais altos depende mais do mestrado do que da licenciatura. Portanto, o que nós estamos a dizer é às instituições de ensino superior: subam o que quiserem os preços dos mestrados, é indiferente se depois é disso que depende a expectativa salarial futura, porque é a única variável em que nós podemos mexer, porque tudo o resto está determinado pelo Ministério. E podem também aumentar, tal como o Sr. Ministro até estipula, o número de estudantes internacionais. O Sr. Ministro tem um dos grandes saltos que é dado nos objetivos dos contratos de legislatura, é nos estudantes estrangeiros, não distingo o que é que destes são exatamente internacionais, mas passa de 58 mil em 2019 para 116 mil em 2024. E, portanto, Sr. Ministro, a minha pergunta é esta: é isto que nós exatamente queremos fazer ao ensino superior? É aumentar as propinas a um bem que não é um bem, que é baixar as propinas, porque supostamente vai alargar a base social de apoio do ensino superior, que não vai. O que vamos fazer é ter como efeitos colaterais, por um lado, aumentar as vagas pagas por alunos internacionais e, por outro lado, aumentar o preço das propinas de mestrado, prejudicando aqueles que querem prosseguir estudos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Ministro Manuel Leitor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, agradeço certamente a leitura atenta das entrevistas que eu dou, é sempre uma forma importante, e da sua preparação, mas em todo o caso temos que ser muito claras que hoje temos um ensino superior que nos devemos orgulhar e, sobretudo, melhor do que aquele que estava em 2015. E não podemos confundir a palavra estabilidade com o planeamento do crescimento. O que nós estamos a fazer com o instrumento dos contratos de legislatura é planear um processo de crescimento. E hoje, diga-se o que disser, todos nos orgulhamos de ter conseguido fazer um plano e um contrato de legislatura na última legislatura de 2016-2019, ao contrário do que o PSD e o CDS nunca conseguiram, assim como termos já planeado, com a antecipação necessária à discussão deste orçamento, aquilo que vai ser a evolução para o próximo ano. E, por isso, estamos efetivamente a dar a capacidade das instituições planearem o seu processo de gestão nos próximos anos, reforçando e melhorando sempre a sua capacidade, sobretudo de relação com o mercado de trabalho, quer público, quer privado, e respeitando numa forma de valorizar a autonomia das próprias instituições. Hoje temos um quadro de autonomia que está reforçado face àquele que havia em 2015,
que será sempre insuficiente. E o que fazemos, sobretudo, com a clara imposição ou sequer apoio generalizado de incluir no contrato de gestão não há reforços, é algo que é, simultaneamente, o reforço da autonomia das instituições e a corresponsabilização com as instituições. Eu devo dizer que a minha ação política, porque também já fui dirigente de uma instituição de ensino superior, tem sido sempre pautada e, enquanto eu estiver aqui, será sempre pautada e tenho tido o apoio inequívoco do Governo em reforçar claramente aquilo que é a autonomia das instituições de ensino superior. É isso que faz um quadro consolidado de modernidade da sociedade portuguesa, com instituições mais autónomas, e isso faz num quadro só de corresponsabilização. E hoje, se é possível as instituições assinarem um contrato a dizer que numa legislatura não pedem reforços, é que conseguimos ter, efetivamente, um quadro mútuo de confiança entre o processo de monitorização entre as instituições e o Estado, entre o Estado e as famílias, porque é, efetivamente, um quadro onde a autonomia das instituições foi reforçada, foi valorizada e podemos garantir que as instituições confiam que, obviamente, acreditam que a ação política foi e hoje está claramente conduzida para perceber a especificidade de cada instituição, para perceber o contexto regional de cada instituição e perceber a multiplicidade de instrumentos que hoje conseguimos pôr em prática, quer seja ao nível das formações curtas no ensino politécnico, quer seja ao nível da internacionalização das instituições e, por isso, é possível hoje corresponsabilizar as instituições de uma forma totalmente diferente daquela que era feita há uns anos atrás. E, por isso, a autonomia responsável é aquilo que temos seguido sistematicamente, com passos claros, consolidados e que hoje os portugueses podem orgulhar de ter um sistema de ensino superior melhor. E estamos sempre abertos a trabalhar mais, sempre abertos a trabalhar com as instituições, representando e ouvindo os estudantes, os docentes, os investigadores e também os dirigentes e os líderes, porque é neste esforço de confiança mútua e de corresponsabilização das responsabilidades por ter um ensino superior aberto a todos que pensamos que hoje temos claramente a capacidade de dizer o que os números nos mostram, ao contrário da sua análise. A base social do ensino superior está reforçada. Hoje temos metade dos jovens com 20 anos no ensino superior. Em 2014, 2015 eram 40% e não vale a pena recordar os trajetos dos últimos anos. O elemento de confiança, por exemplo, que introduzimos nas formações curtas associadas à valorização do ensino politécnico, veio abrir um quadro novo de relacionamento institucional, quer com a administração local e a administração pública, quer também e sobretudo com os empregadores das mais variadas regiões do país, de Bragança ao Fundão, do Porto a Leiria, de Barcelos ou de Esposende a Setúbal. Temos um quadro de relacionamento institucional num leque diversificado de instituições que nos dá a confiança que podemos fazer mais e podemos fazer melhor. E, por isso, este orçamento para o ensino superior representar um aumento médio de 2%, mas, ao contrário do que aqui foi dito, a repartição entre instituições foi de uma forma inédita, discutida, negociada e acordada, certamente em formas diferentes, com o Conselho de Reitores e com o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, e só posso claramente reconhecer o esforço de todos aqueles que assim o fizeram. E por isso, como pode ver nos quadros que estão claramente incluídos, o reforço das instituições universitárias seguiu um acordo, onde algumas acordaram aumentar em 2,4%, enquanto outras cerca de 1,9%, e no ensino politécnico temos até uma instituição, no caso concreto do Cabo de Idoave, que aumenta 10% e que outras aumentam menos, face
a um acordo que foi possível devido, certamente e unicamente, à relação de confiança e de compreensão, mas também de corresponsabilização daquilo que é a ação política face às necessidades específicas de cada instituição. E por isso é neste quadro que eu diria de confiança institucional, mas sobretudo de respeito pela autonomia e de interajuda mútua, onde, obviamente, o que olhamos é para a qualificação dos portugueses num desígnio que só pode ser o do conhecimento, que é aquilo que temos que respeitar, o reforço e a valorização do ensino superior, certamente num quadro onde a triangulação educação, investigação e inovação compreende os desígnios daquilo que é a ação política sistemática e conjugada ano após ano. Muito obrigado.